estamos aqui com Cacá Ferreira, meu grande amigo Cacá. Queria apresentar para vocês aí, fazer um videozinho de meia hora com ele aqui, uma rápida entrevista para contar um pouco da FIBO que a gente teve, e mesmo porque agora a gente está indo para a China, então, para não perder a oportunidade, porque ainda está fresco, nós vamos ver outras coisas, mas enquanto está fresco, vamos falar da FIBO, que a gente voltou aí faz 2 semanas. Cacá, primeiro, né, se apresenta para quem ainda não te conhece, rapidinho, né, qual a tua formação, o que você faz, e aí a gente já entra direto lá na feira. Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Renato, de estar conversando aí com você sobre a área que realmente eu sou apaixonado e você também, né? Então, a gente se encontrou nesse caminho, provavelmente por causa desse motivo, né? Dessa paixão. E eu, assim, eu nasci próximo de Campinas, só que é em Minas Gerais, em Pouso Alegre, e eu vim estudar aqui em Campinas, onde eu me formei na Unicamp, na Educação Física, em bacharel em treinamento desportivo. Então, o meu grande sonho sempre foi ver as pessoas melhorarem com o treinamento, com as metodologias, com as formas de treinamento, mas eu acreditava muito na didática, na pedagogia, na forma de transmitir o conhecimento. Então eu falo que eu sou formado em bacharel em treinamento, mas eu sou assim sustentado pela licenciatura, no sentido de realmente gostar de passar, de ensinar para os nossos alunos, né, para os meus alunos. Para todo mundo, né? Fazendo um adendo só nisso daí, sempre quando eu visito com o Cacá alguma feira, alguma coisa, eu vou testar alguma coisa, ele vem, me corrige, faz. É realmente um amor, um dom que ele tem. Isso, e assim, e a forma que a gente faz isso faz com que a pessoa se sinta à vontade de continuar treinando, e isso faz a diferença, viu, Renato? Eu acredito nisso. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de ser um estagiário, eu tive a oportunidade de ser estagiário na companhia atlética. Só que tinha um detalhe, tinha que ser sábado e domingo. E como minha família toda, né, morava naquela época em Pouso Alegre, eu tive que fazer uma opção. E eu trouxe para minha família a situação e falei assim para ela: olha, eu vou deixar de vir com mais frequência aqui para ver vocês, porque eu estou escolhendo ficar na companhia atlética de sábado e domingo como estagiário. Aí eles me perguntaram: mas por quê? Vale a pena? Aí eu fiz a pergunta: vale a pena sobre qual perspectiva, qual visão? Ela, do dinheiro. Eu falei assim: não vale a pena. Mas não porque eles pagam um pouco, é porque era o que era pago para um estagiário. Sim. Mas o que vale a pena, então? Vale a pena porque uma companhia atlética, mãe, não é uma academia que só tem uma atividade, ela é uma academia que tem multi-atividades. Se é uma academia que tem multi-atividades, eu posso ter, então, multi-crescimento, multi-experiências, multi-relacionamento com as pessoas. Então, é uma academia que vai me dar uma coisa que poucas vão me propiciar. Então, vale a pena. Ah, então, meu filho, pode ir. Aí eu falei, então tá bom. E eu optei, no final de semana, de ser estagiário. E eu gosto muito de atender as pessoas, de servir as pessoas. E aí as pessoas que trabalhavam na companhia atlética de lá há mais tempo falavam assim: esse menino parece que ele tem uma rodinha no pé, porque ele fica andando, atendendo as pessoas. E aquilo chamou a atenção a ponto de ser convidado de sair do final de semana e trabalhar durante a semana, no período da noite, como estagiário. Só que aí tinha mais um problema. Como é período da noite, eu terminava às 10 horas da noite lá, e eu teria que ir até minha casa, que era no centro da cidade, só que eu tinha essa bicicleta e o ônibus demorava muito. Eu falei assim, bom, eu topo, vou fazer. Então, eu passei por um processo que, primeiro, um desligamento da família para poder optar por ter mais experiência. E a outra, para aproveitar o reconhecimento e a oportunidade que estavam me dando para um horário nobre, na noite eu tinha que passar por um pouquinho de dor física, frio, chuva e tudo mais. Então, isso tudo realmente fez com que eu tivesse assim sendo testado. É isso mesmo? Vale a pena continuar? E cada vez mais eu só reforçava, gente, vale a pena, é isso que eu quero. Então, assim, eu falei assim, beleza. Aí, com o passar de um ano lá de estágio, o pessoal começou a falar, Cacá, quando você for professor, você vai ter muitos personagens, porque você atende muito bem. E quando eu terminei, assim, eu concluí o meu curso em 2001, no ano de 2001, eu já estava com 21 alunos de personal. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente aquilo que as pessoas estavam enxergando em mim estava acontecendo. Só que no final de 2001, um gerente corporativo da companhia atlética falou assim, Cacá, você tem perfil de ser gestor. Eu falei assim, gente, o que é perfil de ser gestor? Eu acabei de me formar.
eu tô com um aluno de personal. Não, mas você tem um perfil. Aí passou 2001, em 2002, foi aberto um processo seletivo para poder ocupar a gestão da musculação. E todo mundo falava que eu tinha esse negócio do perfil. Mas eu não entendia. Esse negócio de perfil até hoje é meio abstrato, a não ser que você tenha estudado a descrição do cargo, do perfil comportamental necessário. Aí você vai entender isso. Mas naquela hora, perfil é o seguinte: você combina, você serve, né? Não era uma coisa tão detalhada para mim. E eu não me inscrevi. Chegou na sexta-feira, véspera do último, assim, era o último dia para se inscrever. Chegou uma pessoa, um aluno, que ele era professor da PUC Campinas, falou assim: Kaká, fiquei sabendo que tem um processo seletivo e você não se inscreveu. Eu falei: olha, eu não me inscrevi porque eu acabei de me formar, eu tô com uma carteira de personal legal, e não, mas as pessoas falaram que você tem um perfil e eu também acho. Eu falei assim: então, para aí, me explica. O que é esse perfil? Eu me inscrevo. Ele falou assim: olha, então você se inscreve que eu te explico. Eu falei assim: por quê? Porque lá em casa eu tenho um escritório com várias revistas, principalmente uma revista chamada HS Management, que é uma revista só de gerenciamento, tem gestão de pessoas, enfim. Você vai lá, você vai pesquisar e você vai sair com essa resposta. Ele me desafiou naquilo que eu mais gosto, né, Renato? Estudar, basear em fatos, ter tempo para pensar. E eu falei: então tá bom, eu vou me inscrever. E ele me deixou ir na casa dele. Eu passei um final de semana lá lendo, estudando, e eu entrei nesse processo seletivo com 3 perguntas. A Companhia Atlética fez para quem estava escrito, que são 3 perguntas. Como tornar o time mais assim capaz, mais habilidoso no atendimento? Como criar um serviço único na Companhia Atlética? E como tornar também a questão da rentabilidade do departamento. E aí, depois de ter passado o final de semana, que foi muito rico para mim, intenso, eu consegui formular 3 soluções. A solução de tornar o time mais habilidoso. Eu respondi de uma maneira muito óbvia, mas não era aplicado, que era grupos de estudos direcionados para aqueles temas especiais que era necessário para um profissional ser visto como bom. Segundo, questão: como tornar o departamento mais rentável? Aí eu ataquei o personal. Eu criei um dia do personal free, onde toda a academia se molda para oferecer um serviço de personal em todas as áreas, natação, musculação, tal. E isso teve um bom desenvolvimento. E em terceiro, que é como tornar um serviço único, isso funciona até hoje, que é o jeito Companhia Atlética também de atender, que é sentado, 1 a 1, personalizado, porque não existia essa mesa, não existia cadeira, não existia essa experiência de ser olhado unicamente naquele horário, porque isso era ou de tarefa do personal, ou era coisas de consultório, de fisioterapia, de médico, não era isso dentro de uma academia. A academia era massa, todo mundo chegava, era atendido, aquela coisa. Então, assim, foram essas 3 questões que eu respondi no processo de gestão, e aí, quando eu cheguei na última etapa, sobraram 2 pessoas, eu e mais um colega, e aí o meu colega saiu e falou assim: eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui. Eles pediram para ir embora, mas o que eles perguntaram? Não, eu não posso falar. Aí eu passei pela banca que estava lá me esperando, e no aeroporto que eu encontrei com esse meu colega um dia, que depois ele mudou de cidade, tudo, eu fiz a pergunta: fulano, o que eles te perguntaram naquela banca de seleção? Me perguntaram, Kaká, como é que eu me via daqui 5 anos. Aí eu respondi para eles: eu me via como um corporativo técnico, viajando pelas unidades, trazendo novidades, viajando pelas feiras, trazendo tendências para dentro da Companhia Atlética. Eu disse isso para eles. Eu falei assim: nossa. Ele falou assim: o quê? Você não acredita que eu respondi? Ele falou assim: o quê? Eu falei assim: olha, eu sou mineiro. Aí o cara me perguntou: Kaká, o cara que eu falo foi o Edward mesmo, como que você se vê daqui 5 anos? Eu falei: uai, já comecei assim, uai, a quantidade de trabalho que eu tenho, a quantidade de coisas que eu não sei, que eu tenho que aprender, a quantidade de professor muito mais velho do que eu vou ter que convencer que o menino baixinho acabou de chegar, tem alguma coisa para contribuir,
5 anos é pouco. E aí eu terminei isso, eles falaram assim, você está contratado. Aí eu perguntei, gente, esse pessoal da companhia atlética não sabe nada mesmo, né? Porque me contrata um cara que acabou de se formar, né? Era estagiário, acabou de se formar, nunca teve experiência de liderança, assim, nunca teve um grupo, nunca teve gente lidando com ele, assim, diretamente, respondendo a ele, e estão me colocando nesse cargo. Então, assim, hoje, indo para o final, hoje eu estou aqui na companhia atlética, como corporativo técnico, desenvolvendo a unidade, viajando pelas feiras. Você é um dos grandes parceiros que me dá também uma oportunidade para, eu falo assim, para concretizar. Aquele plano de 5 anos do seu amigo demorou 20 anos para acontecer, mas. Isso, porque eu estou completando 26 anos esse ano, né? De carreira, de companhia, e 27 de carreira, né, de educador físico. Então, assim, realmente, mas tudo aquilo que ele disse tá sendo realizado agora, nesse momento, a ponto da gente estar aqui hoje conversando sobre um dos pontos que era fazer as visitas nas feiras, descobrir o que realmente vai fazer sentido nesse mundo para as pessoas, sem perder o que é o essencial, que é a gente cuidar das pessoas em todos o sentido que a gente vem a oferecer. Um produto vem a oferecer um serviço, mas a gente não pode perder isso, porque a gente tem que fazer com que a sociedade melhore de alguma maneira. Perfeito. Eu acho que isso você contando a tua história, isso tem muitas coisas que eu admiro, eu acho que é por isso que a gente se dá bem, eu tenho uma admiração muito grande pela tua história, né, por tudo, pelo teu jeito, pelo teu caráter, a gente se dá muito bem, e acho que é isso, é muito não só pelo fitness, mas muito pelo que está por trás disso, né, então é muito, muito gostoso, espero que muitas pessoas se identifiquem, né, e ouçam tua história, que eu acho que vale a pena saber, né, que existem aí realmente muitas pessoas boas aí no nosso mercado. Vamos para a feira então, Kaká. Me conta um pouco aí também o que foi tua visão geral, né, da feira da FIBO, o que você achou, o que você viu, me dê teu panorama geral. Tá, o panorama geral, eu acho que é inegável. Todo mundo que vá para uma FIBO vai sentir uma energia enorme, como que o mercado nosso tudo que compõe o nosso mercado hoje, fitness, está muito, muito energizado, muito aquecido, e isso ela é assim demonstrada pelo número de expositores que nós andamos lá muito, 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 nós conseguimos realmente visitar 4 de 9. Então, assim, eu posso dizer que a FIBO, ela está sendo, assim, uma tela do mundo fitness, assim, como que esse mundo fitness está dando valor a isso, está muito grande, está muito forte. Essa seria a minha primeira impressão, uma impressão mais emocional, assim, que eu queria passar para você, Renato. É como se eu chegasse assim e falasse assim, nossa, quantidade de coisa, gente, como é que isso está desse tamanho? Olha a quantidade de pavilhões, quantidade de expositores, você tem para todo tipo de necessidade de pessoas. Então, assim, realmente a questão, se eu fosse resumir a abrangência e a profundidade dessa FIBO, para mim, surpreendeu. Sendo que, humildemente falando, eu só fui em 2, né? Mas essa me pegou, assim, de um tanto maior do que a Eu do ano acho. anterior. É o que o Kaká falou, de 9 pavilhões nós conseguimos realmente visitar 4. Isso. Então, é muito, muito grande. Eu ainda fui no sábado lá, Kaká, não consegui entrar quase. Andei um pavilhão ali, mas cheio, 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 lotado. O que nos dá grandes esperanças aí, né? Tanto para o nosso objetivo de fazer, né, o pessoal ter uma saúde, uma autoestima melhor, poder, né, ter mais saúde. E também do mercado, né, da parte também comercial, de a gente ter uma expansão, de a gente poder, né, continuar trabalhando nesse mercado e crescendo. Eu queria entender assim do que você viu especificamente de musculação, de pilates, Ok, de cardio, o que você viu de ok, tendência nesse ok. aspecto e o que você acha que você veio e falou, putz, isso aqui eu acho que vale a pena a gente trazer para a companhia e tal. Legal. Assim, quando eu entrei nos pavilhões,
eu comecei, no primeiro contato, você vê, né, os expositores de força e tal, aí você vai vendo no segundo pavião, no terceiro pavião, no quarto pavião, aí daqui a pouco vem uma situação na sua mente, fala assim, nossa, como o mundo se dirigiu para a força. Como o mundo voltou o foco para o treinamento de força. Isso, na verdade, mostra o que estava já vindo, que era a mudança do aeróbio, trabalho de caminhada, para um trabalho de força para uma coisa, para responder uma necessidade e um problema, que é como lidar com a longevidade. Como as pessoas estão vivendo por mais tempo, como eu lido com essa longevidade? Sem força, fica muito difícil. Então, é uma resposta, ao mesmo tempo, necessária, e do outro lado, o foco da força foi tudo em cima daquilo que era meio reprimido, que eram máquinas com anilhas. Máquinas que a gente sempre classificava elas como avançadas. A gente montava treino e pensava assim, as de placas guiadas, iniciantes, e as anilhadas e as livres, avançados. E as academias ao longo do mundo foram construídas muito nesse conceito. Só que agora está ficando tão legal que as máquinas anilhadas, que elas são um pouco mais livres do que as máquinas com placas, elas estão vindo com as facilidades das máquinas com placas, só que dentro de máquinas anilhadas. Por exemplo, quem imaginou que ia ter um pedal para poder ajudar a pessoa a segurar a manopla numa máquina de peito, numa máquina anilhada? Isso seria até um sacrilégio. É como se dissesse para a pessoa assim, o fraquinho vai fazer essa máquina. Hoje não. Hoje mudou. A situação está tão assim interessante que uma academia hoje, se não colocar máquinas articuladas, anilhadas, ela vai ser relacionada a uma academia incompleta, uma academia fraca, uma academia de poucas opções. Então, o que eu vi lá foi foco na força, variação nas máquinas anilhadas articuladas e a questão da preocupação em ter máquinas não mais feias, máquinas lindas, coloridas, com braços coloridos, com anilhas coloridas, tornando a academia, teoricamente, esse setor da academia que era sempre muito preto ou cinza, no equipamento mais colorido. Isso pode ser gosto, cor, mas como a gente está conversando aqui sobre tendência, você viu que muitos expositores estavam expondo máquinas anilhadas coloridas. Então, assim, são detalhes, como você me pediu para trazer também um pouquinho de detalhe, acho que essa é uma percepção da força, tá? Eu tenho outras coisas que eu percebi. Você acha isso também, Renato? Eu concordo, eu acho que de força é bem isso. Eu acho que a companhia foi muito hábil também, né, na companhia 111, né, que a gente foi lá até ter muita anilhada. Eu acho que é uma das coisas que demoraram algumas academias para entrar, para entender isso. E eu acho que vocês foram muito rápido nisso, né? O espaço, né, na parte de articulado da companhia 111, você, né, tem feito essa renovação em toda a rede. É bem interessante, porque é o que eu sinto, e eu não só lá na feira, mas nas academias que nós rodamos e tal. Eu acho que essa tem sido a tendência, né? A turma realmente querer se espelhar no profissional, no cara que, né, no marombeiro, só que sabe, fala, pô, não dá. Então, você não tem a mesma consciência corporal. Então, com algumas facilidades, com algumas questões aí ajudando, mas com mais opções, né? Hoje de peito, puta, né? Você vai lá na própria Companhia 111, você tem 9 opções, né? Você tem as anilhadas lá, mas tem mais umas 6 máquinas articuladas que complementam um Foi. treino. Então, é bacana. Eu acho que esse negócio realmente é uma coisa interessante. O que mais que você viu lá? Tá. E aí, só para complementar isso que você falou do profissional, uma coisa que eu percebi, então, e também na área de força, eu já tinha visto isso na área de cardio. As pessoas que não são profissionais, elas adquirem sistemas de tecnologia de monitoramento, Garmin, ela tem um sistema de conectividade para poder colocar seus treinos. Ela, na verdade, o que eu estou querendo dizer que a performance, ela deixa de ser fim, como é na competição,
E ela passa a ser estilo e meio na prática esportiva geral do amador. Então, eu ter uma marca, eu ter uma máquina, eu ter uma marca que fala com performance, ele deixou de ser do nicho profissional e ele se torna parte de um estilo de vida. Então, o Renato gosta de treinar e gosta de treinar em lugares que tem máquinas que trazem performance. O Renato gosta de pedalar e ele gosta de ser monitorado de um jeito que mostre algum resultado da sua performance. E não que isso tudo só vai culminar num único objetivo de performance, mas performance ele se torna meio e para fim, e não só fim. Então aí nós vamos ter muitas pessoas, porque tem muito mais pessoas amadoras do que profissionais, né? Vamos falar assim genericamente, porque essas pessoas vão querer adquirir produtos melhores, mais focados em ter performance e não necessariamente ser o objetivo final dela ser a melhor do mundo, mas ser o melhor que ela pode obter do mundo para ela. Então isso para mim ficou bem claro já no cardio e a musculação está trazendo essa visão de estilo, performance ser estilo e não fim. E no cardio também, Cacá, não sei se você compartilha, mas também é uma busca por telas, né? Muitas telas, Puxa, tem algumas que vimos tela virar, duas telas na esteira, sim, muita questão de telas grandes, né? Aquela sim. questão que antigamente essas telas de LED ou telas menores e tal, a gente viu que há uma busca no mundo por produtos de cardio com telas grandes que possam ir lá, né? Ver um YouTube, ver um Netflix, ver um negócio na internet, né? Isso. Você notou que as últimas aquisições e as renovações que a Companhia Atlética fez em todas as unidades, todas, e todas as unidades, essa inovação, essa atualização teve com algumas premissas. No cardio, a premissa foi a experiência do nosso aluno. E o que a gente responde? Como que a gente responde isso? Telas grandes vão ter uma experiência visual muito legal. Esteiras largas, onde vai mostrar espaço e segurança para correr, um conforto para correr, sabe? Braços onde a pessoa se sente segura, bancos onde as pessoas se sentem abraçadas. Então, assim, eu acho que o nosso fitness, ele é interessante, ele vai te dar o suor, a performance que as pessoas estão buscando, mas com conforto. É muito interessante isso. É Ou bem isso. a gente tinha que optar uma coisa ou outra antigamente. Hoje, os produtos que estão sendo entregues para nós no cardio, por exemplo, está buscando muito na experiência. Você sabe muito bem que as telas hoje não dá para você entregar uma academia se você quiser causar uma experiência premium sem uma tela grande. Você pode adequar a academia em função do seu nicho, do seu público, mas se eu mirar para o nosso nicho, nosso público, que a gente realmente atende, eles pedem a tela grande porque agora a gente ofereceu e agora eles querem aquela tela grande. Não dá para Claro. trazer uma outra tela. Então, isso é uma experiência. A outra situação do cardio é a sensação de você estar imersivo. Vou dar um exemplo. Você hoje via aquelas telinhas que você está caminhando no bosque, né? Mas a situação evoluiu. Agora não é só uma tela que faz você caminhando no bosque. Você vê uma pessoa falando do bosque, você vê a pessoa comentando o que tem nesse bosque. Exato. É um negócio que vai te causar uma sensação muito legal, porque viagem ou, o turismo, vamos falar assim, ele é sinônimo de lazer, é sinônimo de paz, de relaxar, de desestressar. E a ginástica é um sinônimo de se cuidar, de olhar para dentro, se aperfeiçoar o seu instrumento interno. Então você vê um equipamento de cardio que traz duas dimensões para uma pessoa, uma experiência que ela está vendo o futuro dela do turismo, ou pelo menos ela imagina, ela sonha com aquilo, ou ela deseja um pouco aquilo, e junto cuidando com o seu próprio corpo, com performance. Então, assim, essa parte do card evoluiu, assim, num grau, assim, de experiência que até o deck da esteira a gente pode regular agora se quer Exato. duro, se quer médium, ou se quer soft. Então, assim, Exato. isso do cardio. Então, voltando um pouquinho para as novidades,
Você viu quanto espaço recovery, de recuperação? Também. O que é isso? Assim, recuperação, porque todo mundo sabia que a recuperação é importante. Só que o que a gente falava para as pessoas que depois que ela treinava? Você tem que comer e descansar, ou comer e dormir. Isso elas Sim. faziam aonde? Mais na casa delas do que na academia. Olha hoje. Hoje você tem que comer, se alimentar e descansar. Só que depois do seu treino, você vai ali e faz um recovery. Você põe uma bota de compressão, você põe um rolinho que vibra, você põe um rolinho que desliza, faz uma liberação miofascial, Liberação. você pega uma pistolinha e faz uma automassagem, você deita numa cama que te envolve com uma manta gela, ou a manta aquece, você vai para uma sauna infravermelha, que, né, a academia hoje, ela tá falando assim pro cara, ó, você treina, você se alimenta e você se recupera tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui, entendeu? Aí você pergunta assim, não, mas aí a gente vai precisar de muito tempo para isso. Eu acho o seguinte, a gente arruma tempo para aquilo que a gente considera prioridade. Prioridade. Óbvio. Considera prioridade. E o mundo está mostrando para nós, pós-pandemia, que o mundo está optando por uma prioridade, que é se cuidar. Então, Exato. assim, eu acho que a gente nunca. Pode ser que de épocas em épocas a gente venha falar essa mesma frase que eu vou falar agora, mas a gente está na crista da onda do mundo. Quer dizer, o mundo está precisando do que a gente tem para oferecer. Perfeito. E tem um lado também de Pilates, né? Que a gente viu no Brasil já é uma coisa forte e Sim, acho que muitas marcas, a Tecnogia, inclusive, entrando, a própria Waterhole Nord entrando com Pilates também, que também indo por esse lado um pouco, não diria recover, né? Não é um recover, mas é uma pegada também, né? Diferente aí que tá entrando. Diferente não, é antiga mas que está voltando, vamos dizer assim, que a turma entendendo também a importância de não só né, da postura, né, de você fortalecer musculaturas estabilizadoras, né, de uma questão de saúde também, né? aqui, sabe que eu percebi que na mesma linha do recovery, o grupo recovery, que é isso que eu acabei de dizer, tomado as aulas posturais, e as aulas posturais como Mat Pilates, o Pilates, toda a parte de organização postural, somado com as atividades mentais, vamos falar assim, as atividades que trabalham também com a parte mental, cognitiva, elas estão entrando a gente está se preocupando com o modo reparador. A gente tem um grupo de atividades numa academia hoje, ou no estúdio isolado, que são atividades que respondem a uma necessidade reparadora. Tem um grupo de E atividades, tem uma longevidade, né? E academia. longevidade, né, Isso, aí, Cacá? olha isso, ó, repara. Aí numa outro grupo focado na força. Não sei se você tava bem assim, bem divulgado que a Nike entrou na jogada em relação o que ela optou. Ela optou assim, o que mais o nome já diz. O foco da Nike está na força, tá? O nome dos estúdios da Nike está escrito força. Então assim, isso mostra na verdade que a força é uma coisa assim que as pessoas precisam se ficar atenta para poder ter longevidade. Então, assim, não é só desgastar, é recuperar, é se conectar o corpo com a mente. Então, hoje, nós temos isso muito claro e os produtos estão ficando embalados de uma maneira tão legal que as pessoas vão buscar uma experiência de recovery, vão encontrar uma coisa bacana, vão fazer uma experiência de musculação, aquela coisa bem variada. Você vai um trabalho de pilates, ao invés de ser uma coisa só solitária, um com um, você vai ter uma sala de pilates equipada, fazendo uma aula em grupo com uma profissional. Então, eles trouxeram uma percepção da necessidade de socializar, coletiva, com uma modalidade que tem um apelo muito bom. Quem não quer se reorganizar posturalmente, quem não quer ter um controle motor legal, quem não tem uma postura bacana, quem não quer recuperar de alguma lesão através de uma atividade um pouco mais progressiva. Quer dizer, você tem ali o Pilates como uma resposta para várias necessidades. E aí você colocar tudo isso num grupo, eu acho que é o que faltava. Porque no sentido de você ter o estúdio, é que nem o personal 1 a 1 e o personal group.
você tem esse mercado para os dois, sabe? E o mercado da postural foi muito legal agora, tanto é que a Tecnogym investiu no equipamento muito bonito, muito, né, como tudo que a Tecnogym, ela capricha, né, nessa experiência premium. Então, assim, realmente a gente foi para esse caminho. Perguntinha final aí para você, né? Visto isso, né? Visto isso, e você, a companhia, né, tem equipamentos e agora inaugurou 3 academias, né, do ano passado para cá, e tem crescido, né, novamente em várias cidades. E vocês têm, né, todos os equipamentos de ponta, Tecnogym, tem Life, Matrix, Reolida. Por que, aí uma pergunta minha, por que, né, o que que a LeForce e a Stark trouxeram para você, no sentido de você optarem, né, vocês optarem, tendo grandes marcas dessas, optarem por essas marcas novas, e qual o retorno que vocês estão tendo, qual o feedback que vocês estão tendo dessas marcas aí, nessas novas unidades que vocês estão fazendo? Legal. Eu acredito, e eu sempre acreditei numa certa situação. Primeiro, a gente precisa estudar, depois a gente tem que ter a chance de experimentar, e depois de experimentar, a gente propor, depois de propor, acompanhar, avaliar, dar o retorno, ajustar e seguir em frente. Isso é a minha forma de fazer e não foi diferente com a LeForce. Quando eu fui apresentado para a Lefort, né, no caso você que me apresentou, eu achei muito interessante e fiz a seguinte proposta para você. Renato, consegue trazer esses equipamentos para a gente ter uma experiência LeForce? Aí você trouxe, deixou disponível para nós a esteira LeForce lá no Morumbi Shopping, foi testado durante um ano, a gente teve chance de um ano, e uma esteira ao lado de Life, Tecnogym, tudo. E o que as pessoas, o que a LeForce, nesse caso, trouxe? Trouxe uma resposta que as pessoas queriam, mais experiência, uma tela grande, um deck grande. Então, tudo que as outras marcas não estavam trazendo, a LeForce estava embarcada. Então, por quê? Porque neste momento que a gente está vivendo, a LeForce está trazendo a experiência de uma tela grande, a segurança de um deck largo, as pessoas mais conectadas a esse tipo de YouTube, Netflix e tudo, mas ela respondeu uma situação muito interessante. Ela foi muito precisa nesse momento que a gente está vivendo, com foco na tecnologia, na experiência. Então a gente teve tempo de um ano em cima dessa esteira, e depois nós tivemos a chance de testar a parte de equipamentos de musculação na academia que você me convidou, e a gente foi lá experimentar em Curitiba, ou perto de Curitiba. Curitiba. Isso. E aí nós tivemos a chance de conversar e desenhar algumas propostas para uma oportunidade que viesse a seguir da Companhia Atlética. E depois nós tivemos a concretização desse sonho, que foi a CIA 111, onde é o sucesso, a academia lotada, sabe? Assim, realmente. E nós tivemos a chance de falar contigo, e você realmente falou assim, Kaká, eu quero muito a sua parceria, a parceria da Companhia Atlética, porque isso sim vai fazer com que toda a cadeia do mercado também evolua, porque sai da caixa, e sair da caixa tem 2 pontos. O preço de você ir para o novo, que é às vezes desafiador, mas tem a graça, a concretização de uma coisa assim que foi possível, e a gente, tanto é que foi possível que a gente adquiriu também para outras unidades que nós abrimos, e também a gente está realmente assim sendo parceiro, a gente está melhorando todo momento o processo e o produto, e está chegando cada vez melhor na mão de todo mundo que estiver comprando LeForce. Eu acho que vocês mais uma vez foram inovadores, dentro de parâmetros e princípios, né, e virtudes Sim. nobres, e eu acho que realmente, né, a companhia eu recebo, né, eu treino lá, puta, é muito legal, nossa, eu só adoro, porque trouxe uma inovação no card, trouxe uma experiência maior na parte de articulados que não existiam, né, nas academias. Vocês inovaram nisso também, mais uma vez, e tenho certeza que nós vamos inovar muito ainda.
Vamos trazer ainda muita inovação. Estamos indo hoje para a China. Na verdade, eu vou hoje, né? O Kaká vai semana que vem. Vamos lá para a China, vamos também dar mais uma olhada no que tem, no que não tem, sempre pensando em trazer realmente algo, né, personalizado, né? Com alta tecnologia, com diferenciação, com inovação, e personalizado para os alunos da companhia aí. E esse é o intuito da marca LeForce, realmente trazer não só algo, né, de equipamento, mas algo também focado no aluno, né, no professor, em quem está lá na ponta. Então, Cacá, muito obrigado, tá, por participar conosco disso daí, desse projeto. Que venham ainda muitas companhias aí para frente. Eu sei que tem projetos bons ainda para surgir. Queria agradecer, né, trazer para nós, junto à LeForce, teu conhecimento. É uma honra. Isso aqui é uma honra não só por isso, mas por você ser uma pessoa especial. Realmente é um prazer sempre estar junto, conversar, discutir sobre a vida, projetos de vida, e estarmos juntos aí nessa empreitada, né? Espero que por muito tempo que a gente consiga ser um exemplo aí de longevidade para Isso todos, aí. e levando saúde para todos aí, tá? Muito Muito obrigado. obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Renato, pela oportunidade, viu? Valeu, eu que agradeço. Abração, Um Cacá. abraço.